Começa a se perguntar o que é alimento para o bebê, o que é alimento para a criança, o que é alimento para o adolescente, o que é alimento para um adulto, a gente percebe que nós não temos essa medida. Que nós somos educados a pensar que alimento é um alimento físico, comida. Ou experiências de vida também são alimentos, né? Se fala muito disso. Mas até que ponto a gente sabe que tipo de som me alimenta bem? Que tipo de visual, de imagem me alimenta bem? Que tipo de situação que eu assistir vai me alimentar ou vai me destruir? Então, quando a gente para pensar que termômetro nós temos para medir como a gente educa, a gente percebe que não tem esse termômetro. E que muitas vezes esse termômetro fica nas mãos de terceiros, né? Que vão lá e consertam um pouquinho aqui, conserta a saúde física, aí o outro conserta a saúde emocional, o outro conserta a saúde mental, o outro conserta a saúde de comunicação, da fala. Quando a gente vai ter esse termômetro para nós não precisarmos consertar, mas sim alimentar? O conserto, ele é o oposto do alimento. O conserto quer dizer que aquele alimento não deu certo. Não foi eficiente, ou foi um alimento muito pesado para aquele ser digerir e gera outra coisa, né? Então, a gente precisa se livrar de consertos e começar a pensar em alimentar, em construir, em estimular e não consertar um alimento que não deu certo. Então, primeiro, devemos pensar em o que é alimento, o que é estímulo, qual é a natureza do estímulo e como esse estímulo vai ser efetivo. Uma vez dado, duas vezes dado, tem que ser sempre dado o mesmo estímulo. Que termômetro a gente precisa? Muito bom, né? Esse termômetro se chama natureza. A gente precisa do termômetro natural para olhar para o ser como natural. De novo, é ativando a visão, né? Ativar a visão, despertar a visão para se ver como natural. Se ver como natureza expansiva todos os dias. Mesma coisa que tu falou do teu pai, né? Quando o adulto não consegue se ver como capaz ainda de aprender, poxa, como ele vai medir isso? Como ele vai ter esse termômetro? Ele vai ter que ver que ele, de novo, que nem como a mãe, ele tem que ver um benefício. Precisa ver um benefício, porque senão ele não se mexe. O termômetro, no fim, é um benefício. Qual é o benefício? Eu estou fazendo isso pelo quê? O que eu ganho com isso? Que é muito o que fomos acostumados a pensar, né? Eu faço isso se eu ganhar algo em troca. Só que nas 7 linguagens, justamente, o maior benefício é a gente poder ganhar consciência. Não é eu ter algo, é eu ser algo. É eu ser natural, eu ser sonoro, eu ser um ser corporal, um ser que fala, que se comunica, que se relaciona, que cria, que aumenta. Muito diferente do outro sistema, que é eu ter benefícios. Ou a gente trabalha para construir um ter, ou a gente trabalha para construir o ser. As duas coisas podem andar juntas, sim, mas dentro do ser a gente já tem o ter. O ser possui tudo. Tudo que for necessário, o ser vai saber buscar, ele vai saber fazer. Só que o ter, trabalhar para o ter, não promove o ser. Porque a pessoa ou ela trabalha em busca de coisas e grana, que muitas vezes não é pelo que ela quer fazer. Ela precisa atender mercado, né? Precisa atender necessidades do ambiente, não as próprias. Como o adulto pode despertar
para buscar ser o que ele quer ser, ou o que ele quis ser, ou o que ele sonhou ser e não pôde ser, porque precisou ter antes de ser, né? Sem entender que sendo ele poderia... Ele vai ter, se ele ser, ele vai ter. Porque se eu souber usar meu corpo, se eu souber me comunicar, se eu souber atender o meu ambiente, ver ao redor e ler o que o mundo precisa, eu vou ter trabalho. Quem nos dá trabalho é a gente mesmo, podendo ver o que o mundo precisa. Existem trabalhos que nem existem. Alguém vai lá e cria aquilo. O que é isso? Esse alguém teve uma visão, teve um poder de criar algo que não existia. Mas como a pessoa chega nisso? É bom, ela tem que ser criadora, ela tem que ser curiosa, ela tem que ser observadora, porque senão ela não vai criar algo que não existe. Então é muito trabalhar para ser, porque trabalhando para ser, a gente vai ser qualquer coisa, aliás, vai ser natureza, então vai estar sempre em mudança. Diferente do que eu sou professora, eu sou dentista, eu sou música, eu sou artista. Isto é um rótulo, mas a cada momento nós somos um algo diferente. Somos ouvintes, né? Oh. Somos pacientes que tem que ser para poder esperar. E é muito singelo esse oposto, porque em um sistema a gente trabalha para ter. Então, tudo que é educado para construir uma profissão, para que aquela profissão ganhe dinheiro para ter. Mas num sistema de vida natural, a gente precisa construir o ser pelo que ele vai se alimentando em ordem, do nascimento, ano após ano, e ele constrói o intelecto. Depois que esse intelecto está pronto, ele vai descobrir o que ele quer ser. Ele não vai trabalhar para ter desde pequeno. Ter uma profissão, ter um reconhecimento, ter um diploma, ter uma nota. Ter. Ele vai trabalhar para ser um intelecto que vai poder criar tudo o que ele precisar. Que é muito diferente do que sempre saber o que vai acontecer, né? A natureza nunca sabe se vai ter sol ou chuva, ou ela não sabe o que vai acontecer. Mas aí o humano vem e quer programar tudo direitinho e olha só que interessante. Por conta de querer fazer tudo muito fácil e ter tudo sob controle, que é a busca do ser humano ter controle da vida, né? Ele encaixotou a vida como sendo muito pouca. Quer dizer que viver, então, é estudar, passar nas provas, conquistar um mérito ali, ser bem-sucedido, ter muito dinheiro e ter bens materiais. E aí, depois de tudo isso, esse ser adoece, porque não atendeu sua natureza e não conhece como gerenciar a própria vida. Aí ele vai buscar cura, terapia. E o termômetro continua abaixo. E o termômetro continua abaixo, porque ele vai sempre precisar de alguém para fazer as coisas por ele. Aliás, ele não aprendeu a fazer, não aprendeu a criar, a solucionar os próprios problemas, né? Quando isso acontece, esse ser pode ter o dinheiro do mundo, todo o dinheiro do mundo, todos os bens, todos os diplomas. Não importa o quanto ele tiver, nada vai saciar a natureza dele, a saúde dele, a não ser o reestabelecimento dessa saúde, que não acontece com bem material, mas com bem imaterial, que é a verdade do próprio intelecto. O quanto esse intelecto cogniza da vida, né? Ou por que eu estou assim? Por que eu adoeci? O que eu fiz para adoecer? Geralmente os meios antinaturais adoecem o ser.
Então, quando a gente sabe disso, raramente a gente vai fazer algo antinatural. A gente vai buscar a natureza, vai buscar o equilíbrio com as coisas naturais, né? Mas uma pessoa que construiu a vida inteira em um sistema antinatural, que vai adoecer, o que ela faz? Como ela sai desse quadro? Bem, ela vai ter que resgatar, né? Aí entra num trabalho de reforma, é chamada reforma íntima, que a pessoa tem que analisar toda a vida para saber onde errou, o que fez, o que poderia ter feito. Só que aí talvez ela já não consiga mais se desviciar de pensamentos, de ciclos de emoções, de hábitos. Então é muito mais trabalhoso eu ter que consertar alguém. Chego a bater na mesa. Olha o trabalho que é a gente ter que desconstruir uma vida inteira, às vezes 50 anos, de vícios e de pensamentos antinaturais, em busca do ter, em busca da sobrevivência. Isso, em outras palavras, é muito instintivo. O ser humano não é um ser instintivo. O animal é um ser instintivo. O ser humano é um ser intelectual. Quando atinge o intelecto, quando trabalha para o intelecto. Mas se eu trabalho para atender a sobrevivência, o instinto, o prazer, quer dizer que eu não passo de um reino animal. Então são essas contradições que a gente vive. O termômetro é muito simples. O quanto eu sorrio. Primeiro item do termômetro. Quanto eu sorrio? O quanto a criança ou o bebê sorriem? Porque o sorriso é a emoção do prazer, do bem-estar e da descoberta, do encantamento. A primeira infância deve ser repleta de sorriso. E o adolescente também. Porque se ele já foi apresentado ao encantamento da vida, agora ele pode usar isso. Ele continua sorrindo. E o adulto, que pode recriar e criar coisas que não existem, ele continua sorrindo. Se ele está com o termômetro. Segundo item do termômetro, fazer ações. Quantas ações novas, inovadoras, quantas ações diárias a gente tem por prazer, por desejo, por paixão? Ou quantas ações a gente tem por obrigação? De novo, para sustentar o nosso ter, o nosso financeiro ou o nosso condicionamento social. Eu tenho que ter tal forma de corpo, eu tenho que ter tal aparência, minha casa tem que ser de tal tipo. Aqui no italiano nem se fala, né? Imagina a casa que tem uma sujeira. O quanto a gente trabalha para sustentar uma aparência de ter. Só um hábito, né? Também. Só um hábito. Mais um item, o quanto nós perguntamos, o quanto nós questionamos a nossa vida e a nossa realidade. O que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Nossa, o que é isso? Eu nunca vi, nunca olhei por esse ângulo. Nossa, como tu tá hoje? O que aconteceu? O quanto a gente tem tempo para satisfazer a nossa busca intelectual, para questionar, para alimentar nosso intelecto. O quanto a gente interage com o ambiente onde a gente está. Eu moro numa cidade que tem tantas escolas para limpar, para plantar, para deixar essas escolas em ordem, em beleza, em harmonia, em perfeição. Eu interajo com isso ou eu ignoro isso? Se nós ignoramos, a gente tem que avaliar por que eu ignoro, por que isso não me afeta, por que a dor do outro não me afeta, por que eu não interajo com o outro. Porque eu não interajo com o ambiente em que eu vivo, com o mundo que a gente vive, onde o outro basicamente morre na nossa frente e a gente não se afeta. Por que isso acontece? Esses são termômetros. E um último termômetro, o mais importante, é analisar a saúde. Como está a saúde do meu bebê, a saúde da criança, minha saúde da minha família, como tu falou. A gente vê a saúde começando pelo sorriso, depois pelas ações,
pelo comportamento. Depois, pelo quanto essa pessoa está interessada na vida, ao que está sendo vivenciado, ao que está sendo apresentado, nas coisas que ela já possui, o quanto ela está interessada em ela mesma, em descobrir, em provar, em sentir. A saúde psíquica, emocional e corporal. O corpo é mais simples, mas também o corpo mostra o emocional e mostra o mental. Ele é um resultado, ele é um somatório desses 3 pontos, né? Então esse termômetro é muito importante. Como medir um comportamento, como saber se esse comportamento está em ordem com a sua natureza. A medida é muito simples. Inicia com um sorriso e termina com um comportamento, com uma ação, com um relacionamento. Basta a gente olhar como as pessoas se relacionam e a gente vai ter esse termômetro. Como em casa é o relacionamento familiar, marido e mulher, filhos, amigos. O termômetro é só a gente analisar, observar. E já vai ver se esse termômetro precisa esfriar, esquentar, se alimentar, deixar de se alimentar de outras coisas. Isso para nós também, né, Pri? Todo ser humano podendo ter um termômetro simples para se analisar. Como facilita? É um guia. Tudo bem que o melhor termômetro de todos é roxo, mas aí leva um tempo, né, para a pessoa poder se medir. Mas um termômetro rápido, imediato e melhor, natural. Natural, né, que eu não preciso de nada, eu só preciso de eu mesmo para analisar isso. Eu não preciso nem de caderno, nem de folha. Só preciso dos meus recursos naturais para ter esse termômetro.